Oi, Luciana, tudo bem? Voltando agora para uma outra parte da explicação sobre a postagem em fóruns, eu vou abrir aqui para você um fórum que ficou faltando fazer, que é na matéria de Química Geral. Veja que todas as matérias estão aqui na sequência e Química Geral é a última. Do mesmo jeito que está nessa sequência, você vai ver que aqui nos fóruns também ficou assim, do mesmo jeito. Ó, Biofísica, que é a primeira, e assim descendo até chegar lá no finalzinho de todo esse material, você vai encontrar aqui Química. E aqui, ó, Química tem Química Geral, Fórum, né, o primeiro Fórum, e as respostas aqui em vermelho, ó, que é a resposta principal. Você vai ver que essa parte de Química realmente assim é uma das mais complicadas, porque tem muito assunto e porque essa parte aqui do primeiro fórum é falando sobre os modelos atômicos e a parte da tabela periódica, que provavelmente também deve ser o assunto da prova, do jeito que está aqui, já baseado nessas questões. Então é bom você dar uma olhadinha nessas questões, principalmente nessa parte aqui, ó, que tem a questão 2 aqui falando sobre cada modelo atômico, que aqui tem 5 modelos, desde o mais antigo até o que agora funciona. E tem outras questões por aqui que você, quando estiver olhando assim uma por uma, dê uma olhadinha bem direitinho assim, como é que cada uma foi organizada. Tem algumas coisas que você não precisa ficar muito preocupado assim, porque na hora que for para responder, como vai estar sendo uma prova feita em casa, vai ter algumas coisas que você vai poder consultar na hora assim. Por conta do tempo, é bom você dar uma olhadinha lendo antes. Aí agora, passando aqui, ó, tem a parte em azul, né, que são os fóruns comentados dos colegas. Esses aqui tem até umas figuras. Esse aqui mesmo tem um vídeo, ó, porque esse aqui foi um vídeo que fala sobre a tabela periódica. É um documentário. E aí, como sugestão, ficou aqui, porque na hora de responder assim um comentário de uma pessoa, de um colega, você pode procurar um vídeo na internet ou pegar uma imagem. Como por exemplo aqui, essa imagem da tabela periódica é um mapa mental que Laura gosta muito de usar, assim, fazer essas pesquisas. Você pode procurar também, por exemplo, para procurar esse mapa, veja como foi que eu fiz. Eu coloquei aqui na internet e pesquisei assim, ó, tabela periódica, e digitei o nome aqui, mapa mental. Quando aparecer aqui imagens, você vem em imagens e vai aparecer aqui, ó. Já encontrei a mesma imagem que está lá, essa daqui. Se foi dessa ou se foi outra que você achou interessante, vamos dizer que fosse essa que você quisesse pegar, ó, essa outra diferente. Se você quisesse salvar para colocar lá dentro do fórum, como é que você iria fazer? Do jeito que ela está aqui, você poderia clicar com o botão direito e vir aqui, ó, em salvar imagem como. Na hora que você está salvando a imagem, ele vai pedir para procurar o lugar onde você vai deixar. Então, estava aqui, ó, na tela do computador, que é a área de trabalho. Aí vai aparecer aqui a, a matéria, ó, Química. Aí eu posso colocar aqui, no caso é Química Geral. Eu vou deixar aqui. Para mudar o nome da pastinha, você pode apertar aqui, ó, com o botão direito. Vai aparecer em cima da pasta, você pode vir aqui, ó, em renomear. Aí você pode colocar aqui, Química Geral. Por exemplo, Biologia. E aí, cada matéria você pode fazer uma pastinha. E aqui, se eu abrir essa pastinha, vai ter o nome aqui que você vai deixar. Já tem aqui, mapa mental, tabela periódica. Eu posso salvar. Já ficou dentro da sua pastinha. Se eu for lá na tela do computador, eu vou diminuir aqui, para você ver que lá na tela do computador está aqui, ó, Química Geral. E aparece aqui, ó, mapa mental da tabela periódica. Essas outras figuras que você está vendo são de ligações químicas, é do segundo fórum que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas eu fiz esse exemplo aqui só para você ver como é que a gente coloca uma imagem na pasta
para na hora que você for abrir no fórum, você ir procurar nessa pastinha onde ficou. No caso, a gente vai aqui para Química Geral, nós estamos no fórum 2, mas eu vou abrir o fórum 1 só para você ver como foi que ficou a resposta aqui, né, dessas perguntas que a professora colocou. Tudo que está em vermelho, né, que você viu aqui, ó, essa parte aqui de cima que está em vermelho é a resposta, falando sobre os modelos atômicos, sobre a tabela periódica, a importância das suas propriedades. Essa parte é bom você ver com mais calma, assim, bem direitinho, porque é quase provável que na prova tenha alguma coisa assim. Então, se eu fosse procurar aqui, tem muita gente que já respondeu aqui. Para eu procurar o seu nome aqui dentro, eu posso apertar aqui, ó, Ctrl F, é aquela regrinha que você procura uma palavra na internet. Eu vou procurar pelo seu nome, ó, Luciana Neres. Quando abrir aqui, ó, você vai ver que tem o seu nome aqui, ó, tem um vídeo. Esse vídeo aqui era respondendo, ó, de um colega, Lucas, que estava aqui antes, ó. Essa aqui era a resposta de Lucas, ele está aqui, ó, Lucas. E embaixo das respostas dele vem a sua parte, assim, comentando. Boa noite, Lucas, professores e colegas. Esse aqui é um documentário sobre a história da tabela periódica. Se você voltar aqui, ó, no material, você vai ver que a imagem, essa imagem que está aqui é dentro do vídeo. No caso, isso aqui é a tabela periódica que está dentro desse documentário. E aí aqui veio a parte que está assim, ó, para contextualizar um pouco mais sobre a tabela periódica e a sua história, trago aqui um vídeo. Aí isso você pode apresentar antes e depois colocar o vídeo. A gente viu assim numa outra parte, né, antes, que você pode acrescentar um vídeo, tem um jeito de colocar. E aqui embaixo vem a referência que foi o site onde você tirou. Então, agora a gente quer procurar outra vez, ó, Ctrl F, eu vou procurar de novo aqui, nessa setinha eu vou procurar mais uma vez outros seu nome, ó. Já apareceu aqui o mapa mental da tabela periódica, que foi exatamente aquele que a gente viu dentro da pastinha, ó. Só que esse daqui é outro modelo diferente. Mas se tivesse sido aquele, poderia ter vindo para cá. E ainda tem um texto explicando, ó, como sugestão para que todos nós, futuros professores de biologia, também pesquisem um exemplo de estratégia de ensino. Usando um mapa mental, você pode sempre fazer uma resposta assim, comentando de um outro colega desse jeito, comentando de alguém como uma sugestão assim para trabalhar. Você pode procurar nas respostas sempre assim, colocando o assunto da matéria, qual é. Por exemplo, aquela que a gente viu, eras geológicas. Se você colocar aqui, ó, eras geológicas, mapa mental, vai aparecer já outro desenho que você achar interessante, que você queira usar. Por exemplo, como esse daqui, ó, você quer usar esse desenho, ou você quer usar esse outro aqui, aí você vai do mesmo jeito, com o botão direito em cima da figura, salvar imagem, e aí você salva na pastinha da matéria, que nesse caso aqui seria elementos da geologia. Mas como aqui a gente está fazendo química geral, depois que foi comentado, ó, aqui teve essas imagens, né, comentando o primeiro fórum, a gente vai postar agora o segundo fórum, que ainda falta colocar lá no ambiente. Então eu vou voltar aqui para procurar o segundo fórum, porque a gente já passou pelo primeiro fórum. Então eu vou apertar aqui, ó, em painel, que é para voltar lá para aquela tela principal. Eu fechei ali a caixinha da pesquisa e estou procurando agora aqui aquela lista de todas as matérias para chegar lá no final em Química. Né? Química está aqui, ó, Química Geral. Então vou apertar aqui nos fóruns e vou procurar o fórum 2, que é exatamente esse que a gente vai fazer agora. Na hora que você estiver fazendo, respondendo, e você encontrar na internet alguma coisa sobre esse assunto e você quer tirar dali a resposta, você vai olhar qual é a pergunta que tem na questão. Está dizendo aqui, o que são ligações covalentes e ligações iônicas? Quais as características e diferenças entre elas? Para responder essa parte aqui, veja como foi que eu fiz. Eu procurei aqui de novo na internet, ó, aqui em cima,
Eu vou apagar essa parte que a gente já viu sobre mapa mental. Sempre você coloca o nome do assunto e o nome mapa mental e você vai encontrando. E aí você vai tendo ideias assim para salvar como respostas na hora de ir lá para os fóruns. Ou até mesmo para uma webcast. Eu vou colocar aqui ligações químicas. Você vai ver que essa questão aqui estava dizendo que existem dois tipos de ligações, a covalente e a iônica. E ele quer saber assim, qual é a característica de uma que é diferente da outra. Então, na hora que você for procurar aqui, você vai precisar também dizer que são as ligações covalentes e iônicas, que é para poder a gente encontrar alguma tabelinha, alguma coisa que separe uma da outra. Ó. Tem essa tabela daqui, ó, que está resumindo as ligações. Aí vai dizer aqui que além da covalente da iônica, existe a metálica, mas ele só perguntou das duas. E aqui já está dizendo, ó, características e elementos. Como a questão só perguntava das duas, covalente e iônica, então não seria bom assim colocar, vamos dizer, essa tabela, porque ela tem outra parte que a questão não pediu. Mas aqui do lado, ó, se você abrir essa outra que está aqui, ó, você vai ver que tem ligação iônica e covalente, só das duas. Eu poderia ter salvo essa imagem do jeito que ela está aqui, ó, botão direito, salvar imagem como, e na hora que você fosse colocar no fórum, ó, vai estar aqui dentro, na área de trabalho, aí vou procurar aqui Química Geral, e aqui dentro digitar ligações químicas, salvar. Iria salvar assim para na hora de você postar, você ir lá na pastinha e procurar essa tabela. Só que às vezes tem algumas tabelas assim na internet que são muito grandes e tem alguns assuntos que não são quase que os mesmos, assim, tem algumas coisas que não se aprofundam tanto como tem no livro. Às vezes assim, você pode, lendo uma parte ou outra, já ver, ó, aqui está falando de metal e ametal, nessa outra está dizendo aqui existe transferência de elétrons. Esses assuntos têm assim, nessa parte do assunto mesmo, dessa matéria. Mas já tem outras coisas aqui por baixo que às vezes não estão assim como temas principais dessa parte aqui do conteúdo. Então, foi que eu fiz. Eu peguei essa tabela e resumi. Ó. Fiz uma tabelinha menor. Você vai ver que essa tabela daqui, ela foi criada aqui dentro do Word. E como é que eu vou agora fazer assim? Se você pegasse um texto como esse, uma tabela dessa, e você não vai copiar, mas você vai pegar somente 2 ou 3 linhas, como é o caso aqui. Ó. Na que está na internet, ela tem muitas linhas. Mas aí, para resumir, eu só deixei aqui 3 partes, como as mais importantes. Você vai no Word e apertar nesse botão aqui, ó, inserir. Depois você vem aqui, ó, em tabela. E como é uma tabela que tem dois tipos de ligações, são duas colunas. Uma para ligação covalente e outra, aí você vai ver que está aparecendo aqui, ó, marcado. Ó, e outra para ligação iônica. Como a primeira linha é que você coloca o título, aí eu posso puxar mais quantas linhas eu quiser. Ó. Veja que quando eu estou descendo aqui, ele está aumentando o número de linhas. Se eu quisesse colocar aqui somente 3, eu iria parar aqui, como já está o exemplo daí de cima, ó, e dou um clique aqui que ele já criou a tabela. E aqui dentro agora você pode digitar o nome. Ó. Vou colocar aqui tudo maiúsculo, ligação covalente. Já no outro eu ia colocar ligação iônica. E aqui dentro, embaixo, você iria agora olhar na internet o que é que está dizendo aqui e você iria tentar resumir, só tirar uma parte ou outra. Assim que você respondesse aqui, então eu iria preencher aqui, ó, cada parte aqui, a metal, mais a metal. Já na ligação iônica, aqui a covalente é a metal com a metal. Na ligação iônica é metal com a metal. Metal mais a metal. E aí eu poderia pegar do jeito que está aqui mesmo. Posso copiar o texto e escrever aqui, nessa segunda. No caso aqui, do mesmo jeito nessa. Depois que você terminasse, como essa tabelinha ela vai lá para o seu fórum,
ela já vai ficar mais organizada assim. Você pode deixar ela com a letra no meio. Veja que está no meio aqui. Como é que eu faço para deixar a letra no meio? Eu seleciono aqui a linha. Aí eu posso colocar aqui. Veja que a gente foi e inserir, né? Que era para colocar a tabela. Mas quando você quiser mudar a cor da letra, ou deixar ela no meio, você pode vir aqui em página inicial. Aí aparece aqui, ó, centralizar. Do mesmo jeito eu iria fazer nos outros, ó. Selecionar essas 3 linhas e centralizar. Se você colocasse mais algum texto aqui, todo o texto que você digitasse aqui, ó, já iria ficar no meio. Pronto, então do jeito que a tabela ficar aqui, você pode levar lá para o fórum. Só que eu vou apagar essa, né? Como é que eu faço para apagar? Tem uma cruzinha aqui em cima, ó. Você aperta aqui em cima, quando ela ficar assim marcada, você apaga como se fosse apagar uma letra. Assim que apagar, agora eu vou passar essas respostas, né? Como elas estão no Word, eu vou transferir lá para o fórum. Só que quando você for transferir, ó, vamos puxar aqui tudo. Eu vou puxar só as 2 primeiras questões para você ver. Ó. Ctrl C, eu selecionei, apertei Ctrl C para copiar. E a gente vai responder a parte principal aqui dessa professora, que é a tutora. Como é a parte principal, é a resposta principal, você vai no finalzinho aqui, ó, desse fórum principal, tem o nome responder. E eu vou postar aqui diretamente para a professora, porque a nota principal está aí. Como eu vou responder logo direto aqui, do jeito que eu copiei lá, Ctrl C, aqui vai abrir a caixinha. Aí só para reforçar, quando vocês, toda vez que for se apresentar, né, para a turma, para o professor, você vai dizer aqui, antes, né, antes de colocar a resposta, você já coloca assim o cumprimento. Boa noite, professores e colegas. Aí você pula 2 linhas. E agora sim, depois que a gente copiou lá, você aperta Ctrl V. E ele vai colar aqui, ó. Veja que a tabela já veio para cá, ó. A tabela já apareceu aqui. Tem até um espaço aqui a mais, você pode apagar também, para deixar mais perto. E aqui veio a segunda questão. Só que, descendo mais aqui, ó, vai chegar numa parte que tem aqueles tópicos, né, dos que a gente já viu, que você coloca aqui, ó. Quando você for passar, essa parte aqui, ó, tem mais 3 questões, né, da 3, 4 e 5. Eu selecionei aqui, vou apertar Ctrl C, aí vou voltar lá e pular uma linha aqui, ó, mais outra linha agora, e vou apertar Ctrl V para colar. Já continua aqui, ó. Número 3 tem os tópicos aqui, ó. Depois tem o número 4, número 5, vou pular mais 2 linhas. Toda vez de uma resposta para outra, você pode pular 2 linhas, né, da pergunta para outra. Agora tem essas próximas, ó, 6, 7, 8, 9 e 10. Você vai ver que quando chegar na questão 10, na parte aqui de baixo, ó, a cada tópico desse, além de um tópico, vem essas figuras. Como é que a gente faz? Como a gente ainda vai transferir as respostas aqui, que falta, né? 6, então eu vou pegar da 6 até a 9, porque a 10 é diferente, porque tem essas fotos. Então eu vou Ctrl C, depois que eu marquei o texto, eu volto lá na internet e vou agora apertar aqui Ctrl V para colar. Ó. Já estamos na questão 9, todas estão aqui, uma abaixo da outra. Vamos pular mais uma linha para deixar o espaço para a próxima. Só que essa questão 10 aqui, como é que a gente vai fazer? Ó, vamos ver que eu vou descer aqui para marcar com a foto até chegar na parte da foto, para você ver assim, ó, quando eu for passar, se a foto vai sair do jeito que está aqui, ela vai ficar lá. Então, eu selecionei, né, aperto Ctrl C, volto lá na internet, quando eu chegar aqui eu vou Ctrl V para colar. Você vai ver que todo o texto veio para cá, ó. Moléculas, está falando dos tipos das formas das moléculas. Tem aqui moléculas com 2 átomos. Aí depois, mais embaixo, ó, tem moléculas com 3 átomos. Depois aqui, ó, tem um exemplo com essas figuras. Aí depois vai vir para mais embaixo, ó. Tem cada tipo, né? Depois moléculas com 4 átomos.
Depois tem moléculas com 5 átomos. Depois tem ainda, mais embaixo um pouquinho, moléculas com 6 átomos e moléculas com 7 átomos. Essa daqui é a parte mais complicada, assim, porque cada uma tem um nome diferente e tem uma figura diferente, como você viu. Só que como é que a gente faz para colocar essas figuras? Elas ajudam muito na hora que você for responder. Mas só como foi que essas figuras vieram para cá? Para colocar essas figuras aqui, eu fui na internet e aqui dentro da pesquisa eu fui procurar o nome do tipo de ligação. No caso aqui, são ligações, né? São ligações químicas. Só que esse assunto aqui, que é ligação química, ele está falando aqui, ó, na questão, vamos voltar para você ver como é a questão, que é a questão 10. Ele está perguntando aqui, ó, na questão 10, como são as formas das moléculas, geometria molecular. Então, como ele está falando de formas das moléculas, eu vou apagar aqui e vou colocar assim, formas das moléculas, geometria molecular. E vou procurar só em imagens, que é para você ver que nas imagens ajuda muito. Veja que já apareceram outras aqui, ó. A diferença dessa que a gente está fazendo é porque embaixo de cada texto tem uma figura, ó. Aí essa daqui foi um pouquinho mais demorada porque foi foto por foto que precisou ser recortada para poder colocar uma por uma dentro da folha. Só que para poder você ver assim, vamos dizer que você achasse aqui uma outra como essa daqui, ó. Veja que nessa daqui ele está mostrando os tipos também, que são os mesmos que a gente viu, ó, com 2, com 3, com 4, até com 7. Se eu fosse copiar do jeito que está aqui, essa imagem eu poderia apertar nela com o botão direito, salvar a imagem como. E eu poderia carregar essa aqui como se fosse o nome de formas das moléculas dentro da minha pastinha. Lembrando que a gente está na pastinha de Química Geral aqui, ó, que está na sua tela do computador, na área de trabalho, Química Geral. Eu abri a pastinha para colocar o nome aqui, formas das moléculas. Só que vai aparecer tudo assim. Na questão, a professora estava pedindo assim para comentar como são essas formas, né? Essas formas, cada uma dizendo assim qual é o tipo, o que uma tem que a outra não tem, qual é a geometria, que essa parte aqui é uma das mais complicadas porque você vai ter de lembrar quando ela é de 2 átomos, ela tem esse nome aqui, ó, diatômicas. Quando ela tem 3 átomos, ela já é triatômicas. E aí tem um tipo de geometria para cada um, ó. Essa daqui é linear porque ela fica como se fosse uma linha, ó. Essa daqui forma uma linha que é um ângulo de 180. Essa daqui forma uma linha também, essas, ó, porque tem 3 átomos, né? Que são, cada cor dessa daqui representa um átomo. Já aqui, se você descer para olhar, aqui tem, com a geometria já mudou. Aqui tem 3 átomos, né? 3 bolinhas, só que é angular, porque formou um ângulo aqui. Não é mais uma linha, é um ângulo. Se eu descer mais aqui, ó, você vai ver que com 4 átomos, 4 bolinhas, já formou outro ângulo. E tem um nome diferente, já passa a ser trigonal plana. Como essa parte mesmo era mais complicada, você vai ver que ainda tem outro tipo, ó, que ela pode ser trigonal piramidal, formando como uma pirâmide. Porque teve uma diferença aqui, ó. Você vai ver que cada parte dessa, quando ela é uma molécula, por exemplo, de 4 átomos, ela pode se dividir em 2 tipos. Pode ser a que não tem a sobra de elétrons. Esses elétrons são essas partes daqui, ó, que aparecem essas bolinhas em cima. Ó. Tá vendo essas bolinhas daqui? Essas bolinhas daqui são chamadas de elétrons, porque é um assunto que você vai ver que tem a carga negativa. Então, como eles ficaram sobrando aqui, aí tem uma diferença. Quando não sobra, ó, sem sobra de elétrons do elemento que está no meio, que é o central, né? Eles são apolares. Quando ela é desse tipo, ela é trigonal plana. Já se tiver a sobra de elétrons aqui, ó, de um par, é um par, tá vendo aqui que tem 2 e é no elemento do meio. Então,
Nesse caso aqui, ela é uma geometria diferente, é trigonal piramidal, já muda. E já tem um outro tamanho de ângulo. Ó. Já quando ela tem 5 átomos, são pentatômicas, né? Então, tem o átomos no centro, são apolares. Veja que com 5 já ficou outra coisa totalmente diferente o nome, ó. Tetraédrica. Se eu descer mais um pouquinho aqui, eu vou chegar na que tem 6 átomos. Aí a geometria delas já é diferente, é bipirâmide trigonal. Bipirâmide trigonal. Porque formou como se fossem duas pirâmides aqui dentro. E ainda tem a de 7 átomos, que é uma geometria octaédrica. Veja que é bem mais assim, diferente o nome, né? E é um assunto mais complexo. Mas na hora que você estiver olhando, veja direitinho as imagens por essas aqui, com as que você também tiver no livro. E como é que a gente vai passar então todas essas respostas que estão aqui lá para o seu fórum? Porque a gente vai comentar isso lá dentro do fórum. E só para você ter uma ideia assim, como foi que cada uma dessa foi, né, dessa imagem aqui, foi recortada, se eu voltar lá na internet, você viu que apareceu tudo junto aqui, uma por uma. Se eu quisesse agora recortar só essa daqui, essa de cima, se eu fosse só recortar essa primeira, para quando você fosse colocar aqui no fórum, a gente ainda está aqui, ó. Se você quisesse colocar embaixo ali daquela resposta, só essa primeira aqui, ó. Como é que você ia fazer? Eu vou abrir lá na sua pastinha, que está na tela do computador aqui, ó, em Química. A gente salvou, ela está aqui, ó. Ela está aparecendo aqui, que é exatamente esse desenho aqui, ó. Ali elas já estão separadas uma por uma, cada uma tem um número diferente. Só que aqui, como é que você iria fazer para recortar somente essa daqui? Como a gente vai recortar só ela, eu vou fazer aqui uma cópia dela. Eu vou apertar com o botão direito, vou vir aqui em copiar, vou clicar aqui fora e vou apertar agora com o botão direito e vou colar. Podia ser Ctrl C, Ctrl V. Veja que já tem outra igual. Agora, nessa outra que está igual, por que a gente faz uma cópia? Porque se você fosse fazer uma por uma, você teria de fazer outra cópia de novo e colar, ó, Ctrl V. Já precisaria ter outra, porque para cada uma dessas, você iria fazer, por exemplo, nessa primeira aqui, eu vou clicar com o botão direito em cima dela, vou apertar aqui, olha, em editar, que é para poder só recortar a primeira figura, só essa daqui, ó. Eu vou marcar ela aqui, só clicando aqui, para você ver o que é que eu estou fazendo. Eu estou recortando só essa figura aqui. Como é que eu iria fazer só para recortar essa figura, para deixar só ela? Veja que tem umas marquinhas aqui do lado, ó. Se você mexer nessas marquinhas aqui, ó, ele vai cortando o que está do lado, ó. E aqui embaixo nesse pontinho também. Ele está cortando e cortou aqui, ó. E aí ia ficar só esse pedacinho. Depois que você cortar, se ficar só o que você quer deixar, aqui em cima você pode vir em arquivo, salvar. Porque quando eu voltar, eu vou fechar aqui para você ver que quando eu voltar lá de novo, ó, tá aparecendo aqui, ó, só ela separada, sozinha. E se eu quisesse agora colocar um nome para ela, veja que o nome está aqui o mesmo, só que é um nome cópia. Eu posso clicar com o botão direito e vir aqui em editar de novo, só para você ver uma coisa. Se eu viesse aqui, ó, eu não ia ter como mudar o nome dela por aqui por dentro, porque do jeito que você recortou ficou. Então eu vou fechar, vou apertar com o botão direito e vou vir aqui embaixo, onde tem o nome renomear. Aí você poderia colocar o nome aqui linear e apertar Enter. Assim que você fizer assim, vamos dizer que eu queira agora colocar essa figura que está na minha pastinha de Química Geral lá no seu fórum. Se eu voltar lá no fórum, aqui embaixo, depois da resposta do texto, como era que eu iria colocar essa figura? Eu vou fazer o teste com essa e depois a gente vai colocar as que estão lá daquela sequência que a gente estava olhando.
Aqui em cima, ó, do lado do rostinho, é sempre bom você lembrar dessa caixinha, ó, inserir imagem. Você clica nela e ele vai pedir para procurar aqui a imagem. Você dá um clique aqui dentro, ó, nesse nome. Você vem aqui em escolher arquivo. Quando aparecer aqui a caixinha, você vai procurar lá em área de trabalho. Está aqui, ó, Química Geral. Veja que apareceu aqui dentro, quando eu cliquei nela 2 vezes, apareceram aqui muitas figuras. Só que como é que eu vou colocar a figura? Ela está aqui embaixo. Eu desci aqui para você ver que ela está aqui embaixo, ó, linear. Quando eu clicar nela, eu vou abrir aqui e aqui ele pede para salvar com o nome. Eu vou colocar o nome linear e vou enviar este arquivo. Você vai ver que ele vai aparecer ainda outra caixinha. Aí você pode inserir e apertar OK. Que agora sim apareceu. Veja que está embaixo do texto e tem uma parte piscando aqui. Você pode pular uma linha. Que seria para, vamos dizer, que você quisesse agora voltar lá no texto e continuar copiando aqui essa outra parte que está embaixo. Só que agora você viu como é que coloca uma imagem, né? Agora eu vou voltar aqui, eu vou apagar aqui, eu vou colocar depois da foto, da imagem e apertar a tecla para apagar. A gente vai agora fazer, só para você entender aqui, que se você fosse mais uma vez aqui, veja que tem uma cópia, ó, essa cópia e essa. Se fosse para mais uma vez você aqui, mudar o nome dessa figura, ou só recortar, vamos dizer, esse outro tipo daqui, ó. Vamos dizer que você quer recortar só um pedaço dessa figura. Você ia clicar com o botão direito em cima dela, dentro da pastinha e editar. Nessa hora aqui, como é que eu iria fazer? Ó? Se você for cortar por aqui, ó, você vai ver que se eu cortar até aqui, vai cortar. Eu quero deixar essa daqui. Essa, certo? Que tem uma pirâmide. 2 pirâmides, que é a bipiramidal, trigonal. Veja que como eu fiz assim, eu cortei e eu não queria deixar desse jeito. Eu só quero pegar essa daqui, ó. Então eu vou apertar Ctrl Z para voltar. Vou vir aqui em... Vou selecionar todo esse texto. Vou apertar aqui uma opção que é aqui, ó, selecionar. Deixa eu fechar aqui essa caixinha que apareceu outra janela. Vou voltar aqui e diminuir. Eu vou selecionar aqui, no caso, somente essa parte que eu quero deixar. Ó. Eu vou deixar somente essa, mas eu vou colocar com o título também. Só aqui, ó, certo? Como você quer deixar só essa parte daqui, então eu vou vir aqui e vou recortar. Ó. Veja aqui uma tesourinha para recortar. Agora eu quero limpar tudo que tem aqui. Eu poderia pegar aqui, ó, essa borracha, eu poderia apagar tudo isso aqui. Só que a borracha, como você está apagando aqui, ela vai demorar muito, porque tem muita coisa para apagar com a borrachinha. Você pode vir aqui, ó, em selecionar. Posso selecionar tudo isso aqui, ó, marcando lá de cima até o final. Quando ficar assim, você aperta Delete. Eu vou voltar aqui, Ctrl Z, só para você ver que também tem outro jeito de apagar. Ó. Porque às vezes você pode ser que precise apagar alguma coisa que tem o nome de alguém, ou tem algum nome assim, de um site, ou foi alguma coisa que você quer deixar somente aquele pedaço ali dentro da folha para enviar lá na tarefa. Então você poderia usar a borrachinha aqui, ó, só para apagar esse nome, por exemplo, ou para apagar esse outro nome aqui. Vamos dizer que fosse outra coisa que você não iria precisar desse nome. Aí você iria vir assim e iria apagar a borrachinha, né, com a borrachinha. Mas se você quer apagar tudo de uma vez, você pode apertar também Ctrl A. A que seleciona tudo. Ó. Ctrl A, veja que está de novo uma marquinha ao redor de tudo. Ó. E eu vou apertar Delete. Agora sim, você lembra que a gente recortou só aquele pedacinho daqui, né, daquele modelo? Eu vou apertar Ctrl V, que é para colar aquele recorte, ó, que a gente fez. Eu recortei, mas ela ficou aonde? Eu recortei para colocar aonde? Para deixar ela sozinha aqui, ó. Por quê? Agora sim eu posso, ó, vir aqui, cortar no cantinho, nessa caixinha aqui do lado. Posso cortar aqui para baixo, para cima, ó.
para diminuir esse excesso em branco dessa folha que tem. Porque agora sim, do jeito que ficou, já está no ponto de você salvar. Arquivo, salvar. Como esse aqui, vamos dizer que fosse a sequência que você está fazendo aqui dentro, e você quer pegar outra figura. Isso aqui é muito detalhado porque eu estou fazendo figura por figura. Se fosse o caso de você só colocar um desenho assim. Mas se você precisasse colocar tudo, não precisaria recortar assim não. Veja que ela apareceu aqui, ó. Só que o nome ainda continua aquele nome da cópia. Você pode apertar com o botão direito e vir aqui em renomear. Aí eu poderia colocar, ó, bipiramidal trigonal. Porque na hora que você estivesse aqui dentro, vamos dizer, mais à frente um pouquinho, você iria vir de novo e inserir essa imagem. Só que como a gente está respondendo a questão aqui, ó, veja que eu estou ainda no começo da questão 10. Voltando aqui, ó, é essa imagem. Do mesmo jeito que a gente fez essa, eu fui fazendo uma por uma. Então, eu vou voltar aqui. Vou lá em cima para você ver que estão aqui, ó. Cada um eu coloquei um número. Número 1, número 2, depois número 3, número 4. E aí, uma por uma, nós vamos acrescentar agora. Então, eu volto aqui, lá no fórum. Embaixo aqui do texto, eu vou pular uma linha e já deixo no ponto de inserir. Né? Do lado do rostinho aqui, ó, tem uma caixinha para você inserir, procurar a imagem aqui, escolher arquivo. Assim que aparecer a caixinha, você vem aqui, ó, eu clico em cima da primeira foto e abrir. Assim que abrir, você pode colocar até o número 1 aqui. Eu só coloquei número 1 porque ficaria mais fácil de lembrar assim, como um número. Número 1, número 2, e assim você vai colocando o número um por um. E enviar este arquivo. Ó. Veja que vai aparecer aqui, ó, do mesmo jeito que estava lá, tá aqui. Aí eu vou inserir, ok. Veja que já apareceu embaixo da resposta. Eu vou pular uma linha depois dela, que é para a gente agora, vou pular mais uma, que é para poder, voltando aqui para o seu trabalho, ó, nós vamos ver agora que tem mais um tópico, que é esse tópico aqui, ó, moléculas com 3 átomos. Eu vou pegar só essa parte do texto, porque se eu copiar a imagem ela não vai, e aperto Ctrl C. Aí volto aqui e vou apertar no fórum Ctrl V. Já está aqui, eu posso pular uma linha de novo. Ó. Veja que a gente vai fazer tudo do mesmo jeito. Do lado do rostinho, aperto na imagem, clico aqui em procurar a figura, clico aqui em escolher, vai aparecer de novo lá dentro da minha pastinha. Tem o 2.1, tem o 2.2. Por que eu coloquei 2.1, 2.2? Porque você vai ver aqui depois que na molécula que tem 3 bolinhas, né, que são os 3 átomos, ela pode ser de um tipo diferente. Cada uma tem um tipo. Por isso que ficou como se fosse o número 2. Então, 2.1. Se eu enviar aqui, e vou agora, já apareceu, né? Então, vou clicar em inserir e OK. Veja que já ficou aqui de novo. Ó. Vou descer aqui para você pular mais 2 linhas. Toda vez que você pula 2 linhas, já dá o espaço certinho de você encaixar o próximo. Por que no caso ficou lá 2.1, 2.2? Por quê? Porque aqui tem 3 átomos, ó. Veja que ela tem esse modelo aqui que é parecendo uma linha, por isso que é geometria linear. Mas se eu descer mais aqui, ó, tem a geometria angular, que é também com 3. Mas no caso lá, eu criei 2.2. Aí você poderia também ter colocado 1, 2, 3, salvar cada um assim, se fosse para salvar uma por uma. Como agora a gente vai só colocar esse pedacinho que está faltando aqui, ó, que ainda é da molécula com 3 átomos, eu vou copiar essa parte aqui, Ctrl C, aí volto aqui e vou Ctrl V para colar. Vou pular mais uma linha, voltando aqui, ó, veja que essa figura daqui, na minha pastinha, ela está aparecendo aqui, ó, como 2.2. Eu clico aqui para você ver que ela ficou como se fosse o mesmo modelo com 3 átomos, mas é porque elas estão em tipos diferentes. Essa daqui é uma geometria, que é só em linha, e essa é uma geometria em ângulo. Então, voltando lá no fórum, nós vamos vir aqui, ó, do lado novo do rostinho, clico aqui, enviar a imagem, vou procurar aqui, e agora sim é 2.2. Agora eu vou colocar aqui 2.2 e vou enviar.
Quando aparecer aqui, ó, você vai inserir e OK. Veja que já está ficando do mesmo jeito que estava lá, ó. Quando terminar aqui, você pode pular 2 linhas de novo. Volto aqui. Agora são 4 átomos, né? Então você vem aqui, ó, seleciono até o texto que eu quero, Ctrl C, aí volto aqui e Ctrl V para colar. Vou pular mais uma linha. Como agora nós vamos colocar na sequência, você vai ver dentro da pastinha que vai chegar agora número 3. Aí tem o 3.1 e 3.2. Porque dentro, aqui você vai ver que na molécula com 4 átomos, que são essas 4 bolinhas, ó, tem 2 tipos. Tem aqui não sobra os elétrons e tem aqui sobra. Quando ela não sobra os elétrons, ela tem um tipo de geometria, que é esse primeiro aqui, ó, trigonal plano. Não tem nenhuma bolinha aqui em cima com os elétrons, né? Que é esse par de elétrons que ele está dizendo aqui, ó. E quando tem sobrando, ela já recebe outro nome, que é a trigonal piramidal. Por isso que ficou 3.1 e 3.2. Como a gente vai colocar a primeira, que ainda é essa daqui, ó. Então, voltando lá, nós vamos vir aqui de novo. Vou clicar aqui, procurar de novo. Vou escolher aqui o arquivo, que é o 3.1, que está aqui, ó. Vou clicar nele, vou abrir. Vou digitar aqui 3.1 e vou enviar. Quando aparecer de novo, você vem inserir e OK. Sempre o processo é esse, ó. Você vai sempre inserindo. E agora eu vou pular de novo, mais 2 linhas. Porque na sequência, nós vamos pegar agora esse outro pedacinho, ó, do texto, que ainda é do tipo de 4 átomos, da molécula de 4 átomos. Ctrl C, volto aqui, Ctrl V. Vou pular mais uma linha, porque agora nós vamos colocar de novo, ó, imagem. Venho enviar a imagem, escolher o arquivo e vou procurar aqui a 3.2, que é ainda aqui em abrir, que é a sequência 3.2, e vou enviar este arquivo. Você está vendo assim que está sendo do mesmo jeito, uma por uma. Inserir e OK. Pronto, agora sim eu vou pular mais 2 linhas e vou voltar lá de novo no texto, ó, do Word, e você vai ver que agora vai chegar na molécula com 5 átomos. Aí eu vou selecionar aqui, ó, eu poderia ter colocado lá o nome também, ao invés de ser 1, 2, 3, eu poderia ter colocado o nome, você poderia ter procurado pelo nome. Aí é uma forma diferente assim de não ser só com o número, você poderia colocar o nome como foi aqui, ó, bipiramidal, ou no caso linear, que poderia ser mais prático também de você procurar uma por uma. Aí agora eu vou de novo, Ctrl C, que agora é para a gente copiar aqui a molécula com 5 átomos. Ctrl V para colar. Pulo uma linha de novo. Agora a gente vem aqui, inserir. Vou procurar a imagem, né? Vou chegar de novo lá na caixinha. Agora aqui, depois dessa, veio a número 4, que é essa aqui, ó. Abrir. Vou colocar número 4. Eu fiz assim, pelos números, para lembrar assim, que estava uma depois da outra. Mas você poderia colocar o nome, que ficaria também bem prático, para você procurar e na hora carregar aqui a imagem e poder você ir fazendo uma por uma. Ele está carregando aqui, assim que carregar, a gente vai inserir e OK. Vou pular aqui de novo 2 linhas. Eu vou voltar lá no meu texto, ó. Veja que estamos no finalzinho agora. Estamos nas 2 últimas, que são as moléculas com 6, Ctrl C, aí volto aqui, Ctrl V para colar. Pulo mais uma linha. Toda vez que você for colocar uma figura, lembre de pular uma linha, porque não fica emendado junto com o texto. Fica uma linha embaixo, bem certinha. Agora sim, nós vamos para a próxima. Depois da número 4, vem a número 5, ó, que foi essa daqui. E aqui eu coloco número 5 e vou enviar. Assim que ficar aqui, você vai de novo, ó, inserir, OK. Pulo mais 2 linhas. Eu pulei 2 linhas porque estou colocando agora um novo texto. Aí eu volto aqui, ó, veja que agora é a última parte. Tem moléculas com 7 átomos. Selecionei aqui Ctrl C, aí volto, Ctrl V. Pulo mais uma linha. E agora é a última imagem. Eu venho aqui,
clico aqui em procurar imagem. Quando chegar aqui na número 6, que é a última, aí eu vou abrir, colocar aqui número 6 e enviar. Assim que ela ficar, né, nessa caixinha, você vai inserir e OK. Pronto, posso pular agora 2 linhas. Você vai ver que no final aqui ainda tem as referências, porque foram os sites, né, as páginas que vieram aquelas imagens, né, as que a gente encontrou, que vieram para essa atividade. Esse é só um detalhe, aqui as referências estão com esses nomes assim, porque foram retiradas do site. Ó. Se você pegar só o site aqui e copiar, eu vou copiar esse site aqui só para você ver de onde foi que foi retirado o material para responder essa questão. Eu vou colar aqui e vou procurar o site só para você observar o nome de quem fez, porque se você for fazer uma referência depois mais completa, você vai ver se tem o nome da pessoa. Aqui tem o nome da pessoa, de quem fez esse trabalho, que foi de uma faculdade. E aqui está dizendo o nome do assunto. Então, foi esse material aqui que eu encontrei. Ó. Veja que se eu pular aqui, esse é um site que tem, geralmente, uns slides assim, como se fosse folha por folha de um livro. Ó. Veja que as imagens saíram daqui. Para eu poder tirar essas imagens do jeito que elas estavam aqui, eu não ia colocar todo esse texto junto. Eu precisei clicar com o botão direito, salvar a imagem, e quando eu coloquei na minha pastinha lá em Química Geral, ela já ficou assim, toda completa. Mas eu precisei depois ir lá dentro, naquele programa de desenho, e cortar somente o pedacinho que eu queria. Veja que eu fui fazendo folha por folha. Se eu passar aqui, ainda tem essas outras que eu recortei. Você colocar assim, cada folha dessa ali dentro da resposta do fórum é muito grande, porque os professores vão perceber que você copiou de algum lugar, assim. Se for muita coisa, não é bom colocar assim, folha por folha. Aqui deu mais ou menos umas 8 folhas. Para fazer essas 8 folhas e colocar uma por uma embaixo da outra dentro do fórum, ficaria muita coisa assim que o professor ia perceber que foi cópia e ele iria pedir para refazer. Então, uma forma diferente é você ler o material, ver o que está dizendo, colocar assim o que você entendeu. Você pode pegar algumas partes do texto, mas quando for figura, porque vai ter muita figura assim mesmo, nesses assuntos de matérias na área de biologia, você vai sempre vendo um jeitinho assim de recortar. Então, eu já expliquei todo esse passo a passo para você ver bem direitinho como é. Porque quando você precisar recortar para fazer algum trabalho, apresentar depois, até em um momento assim de fazer alguma apresentação em sala de aula, já vai ajudar muito mesmo para você cortar, fazer tudo bem direitinho. Então, depois que nós colocamos aqui, veja que eu coloquei o nome da pessoa, coloquei aqui o nome do material que tinha lá na frente, né, dizendo qual foi o ano, colocando aqui o dia que foi acessado, que é o dia que você coloca, assim, você pode usar até esse modelo para você fazer outros. E ainda teve esse outro aqui, ó, que já foi outro material. Se eu copiar só esse site aqui, ó, vou selecionar só o site, certo? Tem um sinal aqui, você não coloca esse sinal que tem aqui não, é só o site. Para poder eu copiar o site, Ctrl C, só para você ver de onde foi que eu encontrei outro material aqui, ó. E vou colar. No caso, o que eu abri agora é aquela tabelinha. Lembra da tabelinha que no caso foi baseada nela que a gente fez aquela primeira tabela lá de cima, resumida, na primeira questão. Então, é bom colocar porque foi uma referência consultada. Pronto, a gente terminou aqui, ó, porque essa parte que vem depois já é o comentário do colega. Então, eu vou aqui agora voltar lá no seu fórum. Aqui, para a gente terminar, ainda falta só selecionar essa parte do texto aqui, ó, das referências, Ctrl C, e vou colar aqui no final, Ctrl V. Veja que se ficar muito grande o espaço, você pode até diminuir um pouquinho aqui, ó. Vou apagar, porque às vezes fica muito espaço, você pode apagar.
Vou deixar bem juntinho assim. Tem uns espaços no final, eu posso apagar também, ó, porque às vezes ele pega muito espaço no final. Pronto, assim que eu já deixar tudo que a gente tirou de lá está aqui, ó. Veja, todas as respostas com aquela tabelinha vieram para cá. Então, agora sim que você pode, no final, enviar. Essa, então, é a resposta principal. Lembrando que essa matéria realmente, com outras duas, né, como citologia e biofísica, são as que têm assuntos assim bem mais complexos. Então agora eu vou continuar aqui, ó, porque eu vou preparar agora uma segunda parte que é um comentário de um colega, ó. Então, para comentar sobre as ligações químicas, encontrei um documentário bem interessante para contextualizar mais um, um pouco sobre esse assunto, muito importante para a nossa preparação. Então, eu encontrei um vídeo que eu vou abrir aqui para você ver, que é esse aqui, ó. O site está aqui embaixo, porque já é a referência. Toda essa parte em azul, né, eu vou copiar aqui, é o que vai ser comentado do colega. Eu vou procurar aqui na internet agora e colar para você ver que vai aparecer esse vídeo. Só para a gente revisar de novo como é que você faz para acrescentar um vídeo num comentário assim no fórum. Eu vou escolher aqui uma pessoa que você pode só fazer como um complemento assim, né, explicando. Como a sua resposta veio aqui para o final, veja que ela está no final de todo o fórum, porque foi a última postagem. Mas se eu subir mais um pouquinho aqui, eu posso procurar uma pessoa aqui e comentar embaixo de, por exemplo, dessa colega aqui, ó, Yara. Nós vamos vir aqui embaixo de Yara. Ela está falando aqui sobre os assuntos também, ó, geometria molecular. Ela está falando de tudo que a questão estava pedindo. Então, eu vou clicar aqui em responder. Já está no ponto de, dentro da caixinha só dessa colega que é Yara, você lembrar na hora de colocar assim, boa noite, Yara, né? É aquela primeira mensagem de cumprimentar o colega para em seguida você passar a resposta. Veja que já está aqui no ponto da caixinha para você digitar o texto. Então eu venho aqui e vou fazer isso. Colocando assim, boa noite, Yara e colegas. Aí eu pulo duas linhas. Se você quisesse colocar aqui já o texto direto, você poderia fazer, porque era um texto curtinho. Como aqui ele já veio dessa parte que está pronta, eu vou só copiar aqui, ó, Ctrl C, volto aqui e vou Ctrl V para colar. Só que agora é a hora que você vai colocar esse vídeo, né? Como é que eu faço para colocar de novo esse vídeo? Veja que eu abri ele aqui em cima, ó. O vídeo está aqui passando e eu vou transferir esse vídeo para lá. Então, só o site aqui, quando eu procurei na internet, eu procurei aqui com o nome de ligações químicas. Então, se eu fosse digitar aqui, para você ver onde foi que eu encontrei, ligações químicas, eu apertei aqui, ele vai mostrar uma lista aqui, ó, de muitos assuntos, de professores falando sobre esse tema, e não estava aqui, ó. Veja que esse material não encontrei direto aqui. Aí eu procurei colocando algum nome assim, ó, documentário. É outra forma que você pode procurar um material diferente. Porque às vezes você só colocando o nome assim da matéria, né, o que você está vendo, aparece mais professores falando. Mas se você colocar alguma coisa a mais assim, filme, documentário, reportagem, podem aparecer outros vídeos mais curtinhos e interessantes. Ó. Se fosse, por exemplo, esse vídeo, o vídeo que está lá é esse aqui, ó. Então, assim que eu abrir o vídeo aqui, ó, ele já ficou no ponto de copiar. Eu vou apertar aqui vou fazer uma pausa aqui para você ver que eu estou copiando esse material aqui de cima, ó, que é o documentário. Quando eu voltar aqui, você vai ver que o material é esse aqui, ó, o nome dele, documentário, certo? Sobre ligações químicas, dessa página aqui. Então, eu vou colocar o vídeo agora. Eu copiei só o site, aí eu volto aqui e agora
vou colar, o Ctrl V. Você vai ver que ele vai aparecer já assim, marcado. E aqui em cima nós vamos só conferir. E veja que ele está marcadinho aqui, ó, porque está uma cor diferente. Por ele estar com uma cor diferente é porque ele está com uma cor azul. É porque nessa hora, quando sair dentro do fórum, vai ficar com um vídeo mesmo, aquela caixinha de vídeo. Eu vou pular aqui 2 linhas e vou voltar para cá, porque a gente agora vai colocar só o final, que é a referência. Vou selecionar Ctrl C, volto aqui embaixo e vou colar Ctrl V. Só um detalhe, para você nunca esquecer, se você vê que é um vídeo, toda vez aparecer de novo na cor azul aqui embaixo, já tem uma vez em cima, para você não colocar embaixo de novo, porque senão vão aparecer 2 caixinhas de vídeos. Você vai vir aqui, como se fosse nessa imagem aqui, parecendo um cadeado, ó, você vai remover. Veja que eu marquei aqui o site, ó, e quando eu fiz isso, eu apertei aqui para remover. E aí, ele agora não ficou mais na cor azul. Agora sim, está no ponto de você enviar. Vamos ver como é que vai aparecer. Na hora que o fórum abrir, lá no comentário da colega, vai aparecer uma caixinha com um vídeo. E é exatamente assim que toda vez que você for fazer uma postagem de um vídeo, você lembrar desse detalhe. Para tirar da segunda vez, se for a referência. No caso, só aparece de novo porque a gente cola ali a referência do site, né, que é copiada aqui, certo? Copiar de onde você tirou o site daquela resposta, ou daquele material que você está colocando para a turma ver. Ó, veja que já está aqui, ó, que é exatamente o que está pedindo o fórum. Porque se forma uma ligação química? Como os átomos se organizam para formar uma molécula? Então, aqui embaixo está a resposta, embaixo da colega Yara. Vem aqui um comentário e todo mundo vai ver aqui a sua resposta. Agora, como está faltando mais um comentário, nós vamos colocar esse comentário agora de um jeito diferente. Veja que eu não coloquei nada aqui mais embaixo, ó, terminou aqui. E se eu fosse fazer aqui o texto diretamente lá de outra pessoa, vamos fazer direto aqui, ó. Eu vou procurar mais uma pessoa aqui por cima. Eu vou comentar, por exemplo, essa colega aqui, ó, a Aline. Eu vou aqui embaixo. Eu vi que ela respondeu muita coisa sobre esse tema e vou responder ela aqui, sugerindo um material diferente. Vamos dizer que você encontrou uma foto, uma imagem sobre esse assunto. No caso aqui, um tema sobre ligações químicas. Então, eu vou procurar de novo, ó, ligações químicas. E vou digitar mapa mental. Porque o mapa mental ajuda muito na hora de você colocar como uma sugestão de aula, assim, para se trabalhar na escola com o assunto de biologia. E apareceu aqui, ó, imagens. Você vai ver que a imagem que eu encontrar aqui, eu vou ter de salvar a imagem na minha pastinha para depois, lá dentro do fórum, eu responder. Então, como essa colega aqui, o nome dela é Aline, eu vou colocar aqui, ó, boa noite, Aline e colegas. Como esse texto a gente está comentando para ela e para todo mundo, então podemos colocar assim: o material para esse assunto de ligações químicas deve ser trabalhado de um jeito interessante pelo professor de biologia em suas aulas. Aí eu vou colocar um ponto aqui e vou continuar dizendo. Assim, o uso de um mapa mental vai ajudar muito os alunos a entenderem esse assunto. O profissional da área, conhecendo melhor esse recurso,
fica mais prático em sugerir no momento de ensino. Veja que eu fiz aqui 4 linhas e agora eu posso colocar o final dizendo: vejam o exemplo abaixo do mapa mental. Como é do assunto, né, daqui desse fórum Ligações Químicas, eu vou pular aqui uma linha e agora vamos dizer que eu queira pegar aqui um desses mapas mentais que tem de ligações químicas. Eu vou voltar na sua pastinha para você ver se já tem algum aqui. Ó. Eu já procurei aqui e não encontrei. Aqui tem um, mas é de tabela periódica, já foi do fórum passado. Então eu vou abrir um desses aqui, ó. Vou ver se esse aqui tá no. Você olha assim, se o tamanho dele tá bom, se ele tá falando alguma coisa interessante, baseado exatamente no que a gente está vendo, ó. Esse aqui ele até tá dizendo que é de um site, como tem aqui, ó, esse site. Então eu vou apertar aqui nele, vou abrir essa imagem para você ver de onde é que ele está vindo. Porque a gente vai salvar essa imagem e colocar lá dentro do ambiente do fórum, para poder, no final, veja que aqui é um site só de mapas mentais. Ó. Se eu descer mais um pouquinho aqui, ele vai aparecer aqui embaixo o mapa mental. Eu posso apertar com o botão direito nele e salvar. Eu abri aqui o site que é para poder a gente depois copiar as informações dele lá na referência. Vou digitar aqui, ó, ligações químicas, tracinho mapa mental. E vou salvar. Como ele já está na minha pastinha, eu vou voltar de novo aqui, ó. Depois que eu comentei, né? Então eu venho aqui inserir imagem. Vou de novo do mesmo jeito, eu aperto aqui, ó. Quando aparecer, eu vou escolher o arquivo que está dentro da minha pastinha de Química Geral. E aqui mais embaixo vai aparecer, ó, Ligações Químicas, Mapa Mental. Eu cliquei nele ali 2 vezes e vou colocar aqui Mapa Mental. E vou enviar. Você vai ver que ele vai carregar de novo, já no ponto de você agora inserir. E OK. Já apareceu aqui, ó. Veja que está um tamanho grande. Eu vou pular aqui 2 linhas para você agora aqui embaixo, ó, só colocar assim, referência, que a gente vai colocar aqui agora de onde foi que veio esse desenho. Não foi aqui da página que eu deixei aberto, ó, ele está aqui. Então, nessa hora, eu vou subir só um pouquinho aqui para a gente ver se tem o nome de alguém. Não tem. Vou ver se tem aqui mais embaixo, também não tem. Só está dizendo que foi desse site. Então, eu vou aqui em cima, ó, vou apertar Ctrl C para copiar. Vou voltar lá no seu fórum. E aqui, como ele não está dizendo o nome da pessoa, foi desse site, ó, Study Mapas, que é aqui um site que está com o nome Study Mapas. Aí eu venho agora, vou colocar aqui o nome desse assunto que ele está dizendo aqui, ó, que é sobre ligações químicas. Ó, ligações químicas é o assunto que a gente está olhando. Ligações químicas. É assim, eu estou fazendo essa referência com você como uma parte mesmo que, num trabalho depois que você for fazer, sempre você vai procurar o nome da pessoa. Se não tiver o nome da pessoa, no caso aqui, eu fiz esse com o nome todo maiúsculo assim, porque na frente, antes de colocar o assunto, você coloca tudo maiúsculo. Depois você coloca o título que tem aqui, ó, que é o título que está no trabalho, que ele está apresentando aqui. E se a gente procurar e aparecer mais alguma informação aqui da data, se não tiver, você pode deixar, no caso assim. Aí eu posso agora, só assim, um detalhe, quando não tem a data, você pode usar essa expressão aqui, ó, SD. S maiúsculo, porque está continuando aqui, ó, SD, que é sem data. Aí na ordem, porque toda vez que for para colocar de um site, você vai fazer mais ou menos assim.
Eu só coloquei esse SD aqui porque está sem data, não tem a data nesse site aqui. Mas vamos dizer que fosse o ano de 2010. Aí você ia colocar aqui 2010. Mas como não tem, eu vou deixar só essa expressão, ó, essas letras SD. Depois, toda vez que tiver um site, você vai usar esse pedacinho do texto. Ó. Você vai ver nos outros modelos que está assim também. Disponível em. Aí agora tem uma setinha aqui que você sempre coloca para usar num site que fica do lado da letra M, que é menor que. Aí agora eu vou colar, Ctrl V, ó, veja que já ficou aí o site, e vou fechar, do lado dele tem aqui fecha, que é o maior que. Eu vou colocar um ponto e agora acesso em 2 pontos. Aqui é o dia de hoje, que é dia 10. Aí eu não preciso colocar assim, de abril. Eu só vou colocar as 3 primeiras letras do mês. A, B, R e um pontinho, tudo minúsculo. E o ano, 2020. Pronto. Para terminar, a referência precisa ficar com a parte marcada aqui em negrito, que é o título principal, que está sempre aqui. Então, sempre lembre assim, quando você for fazer uma referência, se for de um livro, já tem uma outra estrutura diferente. Ó. Só para a gente terminar, eu vou enviar aqui. E já ficou, então, todo o material do fórum aqui, do segundo fórum de Química Geral, está certinho aqui. Comentamos, né, de 2 colegas, colocamos a resposta principal. E agora, uma parte final, assim, só para revisar mais, para você ver a diferença de uma referência de um site para uma referência de um livro, por exemplo. Veja que essas outras aqui são referências de sites. Quando for alguma referência de um livro, ó, como no caso, aqui é uma referência de um livro. Ó. Essa que você está vendo marcada é um livro, porque foi tirado de um livro de Química Geral. Veja que tem o nome da pessoa aqui, né, do autor do livro, mas o nome dele é Ricardo. Esse nome vem antes, porque o nome está todo maiúsculo assim, pela regrinha. Toda vez que você pegar o nome da pessoa, você coloca o último nome dele, dessa pessoa aqui na frente, depois vírgula e o primeiro nome. Vai ter uma estrutura assim, que é colocar o nome do livro, depois está dizendo aqui que ele é da 6ª edição. Essa parte que está até aqui é a capa do livro. Essa parte aqui é a edição. Aqui já é a cidade, a editora e o ano. Às vezes, assim, no material do livro, até você pode ver uma referência que já tiver. Às vezes, no final da apostila do livro, da cópia, você vai ver que tem algumas referências assim. Se você pegar da internet, ó, por exemplo, essa daqui, que foi de uma matéria de prática 1, que era para falar sobre as competências na educação, sobre a BNCC, a questão do PPP, lá do currículo da escola, é um pensamento que tem aqui de Paulo Freire, ó, que você pode usar. E aqui foi bem interessante, porque era um comentário sobre esse tema do PPP, sobre o planejamento do professor. E aí o pensamento aqui de Paulo Freire foi para complementar mais a sua resposta. E o livro, no caso dele, foi esse aqui, ó. No caso, na internet, quando eu encontrei essa frase dele, eu vi que já estava prontinha a referência. Você só vai copiar e colar a referência. Porque na hora que aparece assim, de quem foi que escreveu, quem foi que disse, você vai colocar no texto aqui dizendo só o nome, né, da pessoa, qual foi o ano e a página. E ainda colocando entre aspas, porque foi da pessoa que falou, né, que disse, porque não foi uma informação que você construiu, mas foi de outra pessoa. Então você vai colocar entre aspas, é esse pedacinho aqui, ó. Então aqui no final é importante você colocar, se você for procurar, só para você ver aqui um momento final. Se você procurar aqui só esse pedacinho do texto, Ctrl C, e eu for procurar aqui na internet, veja que já voltamos aqui, ó, já ficou a sua resposta no fórum. Já está aqui, ó, direitinho, certinho.
Eu vou procurar agora aqui na internet, vou pesquisar aqui com esse texto, colar aqui e vou procurar para você ver que vai aparecer como sendo de Paulo Freire. Aí toda vez que você pegar um pensamento de um livro, de um estudioso, lembre de anotar de quem foi e qual foi o livro, de onde foi. Ó. Veja que estão aparecendo aqui. Ó. Está dizendo que foi de alguns livros, né, de alguns materiais. Aqui, se você abrir um deles, ele vai mostrar aqui, ó, já foi de Paulo Freire. Você poderia copiar também o site que você encontrou. Também poderia ser outra forma, se você não encontrar de qual foi o livro, que às vezes não tem. Pode ser que você não encontre dentro da página que você está consultando. Caso você não encontre, você pode colocar o site mesmo. Aí você vai copiar o site e fazer na forma que sempre for de um site. Então, assim, todo esse material é interessante exatamente para você ver assim como funciona o momento que você está respondendo nos fóruns e essa interação para o momento de que você acompanhe direitinho assim e veja é, o, os casos dos fóruns, assim, quando for para responder, quando você estiver comentando de um colega ou de outro.